Nós vamos fazer uma leitura bíblica, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 36. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, algumas afirmações tão claras para nós, infelizmente, têm sido desconstruídas pela teologia que existe, liberal. Essa semana mesmo, mais uma vez, o René Kivitz, falando da não existência do inferno, onde já se viu que um Deus amoroso colocaria o seu filhinho fritando eternamente. E a gente pensa, essas coisas são tão absurdas, né, que os crentes não vão aceitar, não vão aceitar, assimilar. Os crentes não vão mesmo, mas muitas pessoas fracas, muitas pessoas têm ido atrás desses personagens, né? Um dia desse mesmo eu perguntei para uma dessas pessoas conhecidas nossas aqui, dentro da nossa igreja, e de repente está totalmente desvirtuado da cabeça. Eu falei, mas como que você conseguiu virar essa chave? Aí ele falou, ouvindo Caio Fábio, ouvindo René Kivitz, e assim por diante. Então, do jeito que está hoje, irmãos, as pessoas ouvem essas calúnias, essas contradições da Bíblia e vão aceitando, porque favorecem ao seu modo de viver. Porque essas religiões dizem que você pode viver conforme você quiser, que não tem problema pecar, que não tem problema isso e aquilo. E olha que texto claro: quem crê tem a vida, mas se você se mantém rebelde contra Jesus, você terá a ira de Deus. Isso é bem claro, e fala que nós devemos andar com Cristo. Tem uma história, diz que é verdadeira, que há uma tradição dos marinheiros de usarem brincos de ouro para que aquele garantisse o enterro digno, ou seja, o valor daquele brinco seria o valor suficiente para pagar o seu velório. Diz que alguns até escreviam o seu nome e a cidade, o porto de onde eles pertenciam, para quando eles morressem em alguma batalha qualquer, alguém levasse-os para lá. E aí, diante dessa tradição dos marinheiros, surgiu a chamada lenda urbana, né? Quando é algo que de tanto se falar parece verdade. Não sei, talvez alguém até já viu isso, que o Morgan Freeman, aquele ator negro, ele usa um brinco, e ele realmente usa um brinco, e diz que ele usa um brinco também nesse sentido aqui, para seguir uma tradição de que ele teria o valor para custear o seu velório, né? Eu não consigo entender muito, ele nunca falou isso, e alguém milionário, bilionário, não sei se precisa de usar um brinco, né? Não vai haver qualquer necessidade de dinheiro para o seu funeral. E eu li essa ilustração e eu fiquei pensando, poxa, a pessoa está preocupada em não ser pesado para os seus familiares. É uma preocupação desnecessária no sentido de que você não é, digamos assim, negligente. Depois da morte você não tem dívida, né? Amém, né? Graças a Deus, né? Ou seja, você não precisa pagar mais conta. Então, se você morreu, essa conta do enterro não é sua, não é necessariamente sua. E nós não precisaríamos nos preocupar com esse tipo de situação. E eu fiquei pensando nessa história em relação a que melhor do que andar, vamos dizer assim, né, com um brinco, seria andar com Cristo. Melhor do que andar com um brinco para pagar um velório é andar com Cristo. Porque andar com Cristo não vai pagar o caixão, né? É crente em terra de graça. Não, mas andar com Cristo garante algo muito a mais do que um enterro, garante a vida eterna. E nós podemos ler numa passagem de João 11, 25 e 26, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Então, contrário a esses teólogos liberais, nós percebemos na palavra de Deus que
Nós precisamos andar com Cristo. A nossa garantia de vitória, de vida eterna, de ressurreição, está em andarmos com Cristo, de estar com Cristo. Andar com Cristo é algo muito mais especial do que qualquer outra atividade, qualquer outra coisa que nós estejamos fazendo. Andar com um brinco pode ser um adereço, pode ser algo que desperte, sei lá, algum tipo de prazer em si, mas andar com Cristo é algo totalmente completo, superior. A gente percebe que às vezes até as pessoas usam certos adereços com forma de amuleto, né? Quem já não ouviu falar de pulseira? Anda com essa pulseira, você vai ficar calmo, vai te trazer energia, vai te trazer não sei o quê. Olha, se você é ansioso, compre isso aqui. Eu não sei até que ponto, né, você pode ficar mais calmo, né? Claro que se você for no shopping comprar uma roupa toda nova, né, parece que vai se sentir mais leve, mais calmo, né? Mas isso não vai durar muito tempo. Ou seja, qualquer adereço, qualquer coisa que a gente tente fazer com que aquilo venha preencher o nosso coração, a nossa paz, não é verdadeiro como é Cristo. E aí essa frase diz que andar com Cristo não é só a garantia da vida eterna, mas andar com Cristo é já o céu, né? É a alegria da vida no momento em si, ou seja, a vida de paz. Andar com Cristo são relacionamentos transformados. Andar com Cristo são desejos e intenções renovadas. Andar com Cristo faz realmente diferença. Colossenses 2, 6 e 7 exorta-nos a andar com Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram a Cristo, Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. É na linguagem de hoje esse versículo. Estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre Ele. Se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Deis sempre graças a Deus. Ou seja, vocês conheceram a Cristo, vocês receberam a Cristo, ande com Ele. Não é igual um brinco que você pode guardar lá na gaveta, né? Trocar por outro. Ande com Cristo, sempre, sempre com Cristo. E diante dessa frase que nós falamos agora, recentemente, que é além da garantia da vida eterna, nós temos uma nova vida aqui na terra, nós podemos perceber que a esperança maior exatamente é os céus, é a vida eterna. Mas nós não podemos pensar em Cristo só como algo que virá um dia. Ou seja, eu vou ter uma vida infeliz e um dia eu serei feliz. Não, eu vou ter uma vida feliz, porque mesmo diante dos problemas eu tenho Cristo como um refúgio, como alguém que está ao meu lado. Como não lembrar, né, do Salmo 46, 1? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra no plural, nas tribulações, indica o Deus que não está presente apenas uma ou em outra questão, necessidade das nossas vidas, mas em todas. Deus não é um Deus que resolve um problema isolado, mas é um Deus das diversas ocasiões, e principalmente aqui a ênfase são as tribulações, os problemas. Não tem uma tribulação, um problema que Deus fala, não, esse aí deixa ele lá, eu vou me ausentar. Não, Deus é refúgio bem presente, é socorro bem presente. Um outro versículo que nos ilustra esse cuidado de Deus presente é o Salmo 142, 5, quando o salmista diz, a ti clamo e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. A ênfase que eu quero dar aqui é na terra dos viventes, ou seja, é nessa terra, é na terra que nós vivemos. Deus é herança presente, não uma recompensa futura apenas, que nós aguardamos receber. Portanto, irmãos, não podemos negligenciar a vida com Deus. Nós cremos, nós temos a vida eterna, nós cremos, então nós andamos com Cristo, nós temos a alegria de estar com Cristo, de permanecer em Cristo.
Se mantermos os rebeldes, nós estamos sobre a ira de Deus, distantes de Deus. E mais uma vez, né, nós nos reunimos aqui com esse propósito de confessar os nossos pecados, de declarar a Deus a nossa impossibilidade de andar com Ele pela nossa própria vontade. E nós estamos aqui pedindo que o Senhor venha, nos abençoe, seja o nosso companheiro e seja aquele que mostre o caminho dia a dia, aumentando assim o desejo de cada um de nós de estar com Cristo, de fazer a vontade de Deus, de seguir o caminho do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ó Pai amado, não permitas que venhamos nos distanciar de verdades tão claras, tão essenciais, Senhor Deus. Que nós não venhamos nos enganar por teologias, por filosofias, ou pelo nosso próprio coração enganoso, ó Deus. Mas que nós estejamos dia a dia buscando a Jesus, andando contigo. Ó Pai, obrigado, porque o Senhor é a garantia da vida eterna, porque o Senhor é a garantia de paz dos nossos caminhos nesses dias, ó Pai, difíceis que nós vivemos. Pai amado, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.